Ok, boa noite. Iniciando a nossa live e o Júlio já entrando aqui, ó. Vamos colocar já o Júlio de uma vez. Iniciando a nossa revista semanal, numa semana atípica, num dia muito triste, que nós vamos falar daqui a pouco, um novo recorde de mortes, mas numa semana em que o mundo, o Brasil, se levanta aí contra o fascismo. E o momento que nós estamos vivendo no Brasil, o momento atual, né, muito rico, e nós vamos então iniciar essa nossa conversa, né, apresentando aqui a nossa bancada de hoje. Já temos 4 pessoas com a gente ao vivo, que bacana. E aí, enquanto a gente vai cumprimentando e conversando, as pessoas vão entrando, a gente vai compartilhando também. Muita alegria que a gente recebe hoje aqui o professor Felipe Marafon. Falei correto, Marafon mesmo, né? É isso mesmo, Antônio. Professor, colega, advogado, o professor Júlio, sempre na bancada com a gente, e o professor Carlão. Boa noite, professor Felipe. É um prazer ter ele conosco aqui. Boa noite, Antônio Carlos. O prazer é todo meu participar dessa live. Boa noite, professor Júlio. Prazer conhecê-lo. Professor Carlão, meu colega de escola. Prazer estar aqui com você. E vamos conversar hoje à noite sobre alguns temas da atualidade, alguns temas relevantes que estão aí em voga, né? Não temos que deixar de lado a questão da pandemia, de coronavírus, também as questões envolvendo as manifestações ao redor do mundo contra o fascismo. E aqui no Brasil, os efeitos da pandemia do coronavírus no Brasil e também do governo fascista que ora está aí, né? É isso. Boa noite, professor Júlio. Júlio, hoje, você está... Desculpa a brincadeira, você está parecendo um astronauta, Júlio. Boa noite, pessoal. Professor Felipe, Carlão, Antônio Carlos. Eu tive que improvisar aqui, porque o notebook deu problema. Eu estou aqui no PC Gamer do meu menino, com esse fone diferente, mas deu para improvisar, mas dá para participar. Tá bom demais. Somos antifascistas. Isso que vale. Boa noite, professor Carlão. Boa noite, Antônio Carlos, professor, colega Felipe, meu amigo Júlio. Boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo já. E realmente, a cada dia que a gente faz uma live aqui, um bate-papo com um amigo ou dois, hoje nós estamos aí com o Felipe participando com a gente tem, assim, na verdade, a gente teria assuntos para todos os dias, né? Novidade para todos os dias. E, infelizmente, nesses últimos meses, a gente tem tido só assuntos ruins para a gente discutir, lamentavelmente, né? Mas também discutindo esse tipo de assunto que a gente pode encontrar saídas, inclusive, para o futuro, mas com o pé na história, não é isso, professor Felipe? Com certeza, é isso mesmo. A história ela serve justamente para nos trazer um caminho de uma compreensão do que passou e um caminho que nós podemos traçar para o futuro, né? Ok, então é isso. E aí é muita satisfação estar aqui hoje de novo, batendo esse papo aí. Um abraço, então, e vamos iniciar. Bacana. Então, como sempre, a gente não queria que fosse assim, né? Mas a notícia triste do dia, o Brasil novamente bate o recorde e já ultrapassa os 30 mil mortos. 30 mil famílias, 30 mil vidas tiradas de forma que poderia ser evitado, né? A grande questão que deve ser debatida é isso. E nós estamos vivendo um momento em que eu percebo isso, e hoje eu estava ouvindo a Rádio Band News, e eu ouvi uma entrevista de um representante, eu peguei parte da entrevista, eu não sei se é o presidente, para não cometer aqui, eu não vou falar, eu sei que ele estava falando em nome da CDL e de Belo Horizonte. E aí ele dizia insistentemente que acabou, nós vamos abrir de qualquer jeito, como se a gente tivesse, como a gente ouve alguns médicos, né, falando, gente, com aquele apelo pela vida,
né, eu vi esse comerciante, representante dos empresários, comerciantes, né, dizendo que acabou, não dá mais, que tem que abrir de qualquer jeito, e o repórter perguntava para ele, mas e aí, vai abrir assim mesmo? Vai abrir a gente ainda nem estando no pico da pandemia, a gente tendo um cenário escuro de subnotificação muito grande, né? E ele insistia na tese do presidente. Ele insistia dizendo o seguinte, olha, nós vamos ter muito CPF, muito CNPJ mortos depois da pandemia. E aí, assim, comparar CNPJ e CPF, o professor Carlão já tratou disso numa live recentemente, é algo assim desumano e algo que a gente, assim, quem está do outro lado ouvindo, deixa a gente muito, muito indignado. E aí, lamentar, colocar a nossa posição firme no sentido de que a vida vale muito mais do que qualquer outra coisa. E aí, nesse sentido, numa avaliação aqui suprapartidária, digamos assim, né, a expressão não é essa, mas sem pensar nessa questão partidária ou política, do ponto de vista partidário mesmo, né? A postura do Calil tem sido muito, muito firme nesse sentido. Né? Eu torço para que ele continue resistindo o máximo que ele puder, né? Porque você pega, por exemplo, São Paulo, as portas já se abriram em meio ao pico da pandemia, e aí você vê que a guarda já baixou. Né? Você via, por exemplo, alguns jornalistas muito firmes na defesa de que não podia reabrir. E aí ontem eu ouvi um desses jornalistas falando assim, não teve jeito. Com a expressão de derrotado ou de, digamos assim, não dá para enfrentar esses caras mais, porque os caras fazem pressão em todos os campos, né? É os caras que têm o dinheiro da publicidade, é os caras que têm o dinheiro da manutenção, inclusive desses espaços de mídia ao modelo que nós temos no Brasil hoje. Então, eu jogo o debate para os colegas aí, no sentido da gente refletir um pouco sobre isso, né? Sobre essas mais de 30 mil mortes, o recorde, infelizmente, de 1.262 mortes, e na contramão disso tudo, um movimento grande no Brasil inteiro, forçando os administradores, os gestores, para que abram a porteira. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, a palavra está franqueada para todos nós, e para quem quiser participar com a gente também nas mensagens, nos comentários. Antônio Carlos, essa questão que se apresenta no meu modo de vista, no meu modo de ver sobre a pandemia, no Brasil especificamente, também nos Estados Unidos se observa isso, lembrando sempre que o governo brasileiro é uma imitação barata do que se passa lá no governo dos Estados Unidos, né? Tentando fazer o contraponto, o governo Bolsonaro tenta fazer o contraponto entre economia e saúde pública, como se fossem duas coisas distintas e que não podem se unir. Então, o que eu percebo? Um discurso voltado para a manutenção da atividade econômica e, por causa disso, um aumento do número de mortes, sobretudo mortes de pessoas mais pobres. E isso que deve ser levado em consideração, porque o coronavírus, apesar de contaminar todas as classes sociais, ele vai atacar mais, está atacando mais as classes menos favorecidas, porque essas têm menos possibilidade, menos condições de se afastarem. Então, quando a gente vê esse discurso da CDL e de Belo Horizonte tentando abrir o comércio local, eu fico muito assustado, porque essas pessoas não veem o impacto que isso vai causar na quantidade de mortes, e já está causando, né? Nós temos mais de 31 mil mortes no Brasil, e é como se fosse uma coisa normal, uma coisa banal. Você vê o presidente da República, quando se fala sobre isso, ele dizendo que isso nem é problema dele, né? Ele fala, e daí? E daí? O que eu tenho a ver com isso? Nós temos que abrir a economia, ou seja, são duas coisas distintas, economia e saúde pública, mas nesse momento a preocupação maior é com a saúde pública. Eu tenho certeza que se esse vírus
se essa doença atacasse mais as classes mais favorecidas, o discurso seria outro. Eu queria aproveitar antes, Carlão, professor Carlão, de passar para você, professor Júlio, cumprimentar as várias pessoas aqui que deixaram já boa noite, que bacana. A Andréia Rodrigues mandou uma boa noite para a gente, Andréia Rodrigues do Santos. A Narley também mandou um abraço para a gente, obrigado. É nossa colega lá, Felipe. Que bacana. Pedagoga. Um abraço, né? Minha colega de trabalho, Arailda. Um abraço para você, viu, Arailda? Arailda vai participar conosco, né, um dia desse aqui. A Arailda faz reflexões importantes. Um abraço para ela, para o Ademar. Aparecida Zanella. Obrigado pela participação. Depois a gente pode repassar os comentários. Eu só estou registrando inicialmente aqui as pessoas que já entraram e deixaram comentário. E tem um comentário da Aparecida aqui. Depois nós vamos fazer o comentário em cima desses pontos. Mas é isso, professor Carlão. Pois é, o Felipe. Logo no início desse período de pandemia, eu faço parte de um grupo de WhatsApp aqui do PTB, e nesse grupo eu disse, logo no início, a gente nem estava ainda em isolamento. Eu disse o seguinte, que a gente teria a morte de muitos pobres, e principalmente dos pobres. E aí eu fui, de certa forma, xingado por algumas pessoas, dizendo que doença não escolhe quem mata, né? Mas uma clara falta de noção da realidade que a gente vive. E 3 meses depois do que a gente, né, desses 3 meses que se passaram, aí, quase 3 meses de isolamento social e de pandemia, a gente percebe isso num trabalho feito hoje, que saiu hoje, inclusive, da Fiocruz, mostrando que o número de mortos numa determinada semana, e com certeza influenciado pelo coronavírus, é 300% a mais do que o normal no estado do Amazonas, em Manaus, especificamente, enquanto em São Paulo é 28% a mais só, e no Rio de Janeiro 68%. Então, olha a diferença. Então, a gente e com um detalhe, que deixa claro a subnotificação, porque numa única semana, lá em Manaus, teve 700 mortos a mais do que o que seria esperado, porque se comparar com a mesma semana, a 16ª semana do ano, de 2019 e 2018, teve em torno de 200 mortes lá. Na 16ª semana na 16ª semana em Manaus desse ano foram 900 e tantas mortes, um acréscimo de 300%. E em São Paulo, Rio de Janeiro, um acréscimo de 28%, 68%. E aí isso mostra por quê? Por que lá morreu mais? Porque a gente sabe que lá a condição, a diferença social é muito maior, né? Que lá tem muito mais pobre, lá tem muito menos acesso ao serviço de saúde do que em São Paulo e no Rio de Janeiro, apesar de que São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente o Rio de Janeiro, é uma situação também muito grave, né? Mas lá é ainda pior. E aí está morrendo quem está morrendo? Os pobres, né? E aí, eu, mais para frente aqui no decorrer da nossa conversa, eu quero fazer tentar fazer uma análise com os senhores aqui, porque eu acho que tem muita gente gostando disso. Né? Eu acho que tem ricos no Brasil achando isso muito bom, como o presidente da República acha, mas tem pobres também achando que é bom esses pobres morrerem. Né? E aí, mais para frente, eu queria dizer um pouco mais sobre isso e saber da opinião de vocês do que eu estou pensando aqui. Então, eu vejo que essa questão da abertura do comércio, abre o comércio, não abre o comércio, isso, mais uma vez, na minha opinião, só coloca o Brasil na rota de mais um vexame internacional. Porque todos os outros países, eles estão... a gente vê a preocupação com a questão da saúde pública, com a exceção dos Estados Unidos, que o Trump também tá louco lá. Mas você vê a questão a preocupação com a saúde, em primeiro lugar,
com a recuperação, com a pandemia, com o controle dessa pandemia, e algum tipo de renda mínima para a população, ajuda aos pequenos, microempresários, microempreendedores, né? Então, não se fala em abertura de comércio se a nossa curva ela ainda nem sequer começou ela só sobe e sobe de forma exponencial. Então, assim, eu acho que nós, mais uma vez, a gente se coloca na rota do vexame internacional. O Brasil está caminhando aí para números alarmantes aí em questão de mortos e 500 mil de pessoas contaminadas, o número só cresce, e a gente que eu falo, né, esse governo, né, com os seus seguidores e com seus ministros, falando, pensando, cogitando em abrir o comércio, em abrir a economia. Então, o governo ele tinha que dar as garantias para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor, para a dona de casa, né, para o pequeno comerciante, dar tranquilidade para ele, para juntos superarmos essa crise. Mas cada dia que passa, traz mais uma sensação de insegurança, né? Então, é muito lamentável, né? Acho que os efeitos sociais e econômicos dessa pandemia no Brasil vão ser devastadores se a gente não parar esse presidente, se a gente não parar esse governo. Pegando um gancho que o Júlio falou aí, é importante frisar que nessas situações de crise econômica, de crise social como um todo, a presença do Estado é que se faz manifestadamente importante, né? E leva por terra todo o discurso neoliberal de Estado mínimo, de liberdade econômica e tal, porque nesse momento, quando entra uma crise, as grandes empresas vão buscar recursos justamente do governo, né? Justamente do governo. E é nesse momento que a sociedade, não podendo desenvolver a sua atividade econômica, tem a necessidade de buscar o amparo do governo para poder mitigar um pouco as suas necessidades, né? Então, como o presidente Lula falou tempo atrás, foi alvo de crítica, que ele não soube, do meu modo de ver, ele não soube manifestar direito, e o que ele quis dizer é o seguinte, que foi por causa do coronavírus, em decorrência do coronavírus, do Covid-19, é que se percebeu, foi preciso o coronavírus acontecer, essa crise toda, para se perceber a necessidade da presença do Estado protegendo as classes menos favorecidas e também protegendo o capital, né, jogando por água abaixo todo o discurso neoliberal que vinha, né, aumentando cada vez mais no Brasil e no mundo inteiro. Eu queria registrar aqui também a Darlene, que está participando com a gente, o Franz Neto mandou um abraço para você, Carlos. O Daniel, não sei se eu falei, Aparecido eu já tinha falado. Mas aproveitando aqui essa hashtag, que falei correto, é hashtag, eu falo hashtag, aí a Isabel, minha esposa, fala, não é hashtag, não, hashtag. Vidas negras importam. Eu acho que a gente falou um pouco disso aqui ainda quando a gente estava fora do ar. Eu acho que o mundo, aquela expressão gigante está acordando. Eu acho que nós temos um cenário um pouco diferente, que eu acho que o Bolsonaro e a sua turma têm que estar muito preocupados daqui para frente, né? Eu estava lendo uma matéria hoje sobre isso, falando que o dia, inclusive eu até copiei ela para colocar aqui, o dia do levante contra o fascismo em São Paulo. E aí não foi só São Paulo, porque teve também em Belo Horizonte, em várias outras capitais, mas com a pujança apresentada foi São Paulo. Mas no Rio de Janeiro parece que a torcida do Flamengo também foi para a rua e se posicionou.
E aí eu queria fazer não sei se vocês viram o vídeo, eu esqueci o nome do deputado, eu até procurei aqui, mas eu vou gastar tempo não, porque o nome dele pouco importa. Né? É um deputado da base do Bolsonaro do Rio de Janeiro, é um daqueles dois que estavam quebrando a placa da Marielle. O que fala que não quebrou a placa, né? O que fala que só arrancou enquanto policial, porque estavam com aquela placa pichando o patrimônio público e tal. Enfim. E aí ele gravou um vídeo vindo da passeata dizendo, olha, eu torço para encontrar com um antifascista desse, que eu dou um tiro na caixa do peito dele, ou então um tiro na cara e tal, e vai encontrar um policial doido que vai fazer isso e tal. Então, assim, eu acho que já é desespero, sabe? É tentativa de intimidação, porque sabe que esses movimentos, que este movimento, né, inicia-se com uma força que a gente não sabe prever aí, o tamanho ainda, né, mas as dimensões que ganharam nos Estados Unidos. E se nós compararmos, lembrarmos, quem acompanhou de perto aquelas manifestações que antecederam ainda no governo da Dilma, né, que antecederam a Copa do Mundo, eu lembro de imagens aqui em Belo Horizonte de uma avenida cheia de... Eu esqueci o nome da avenida também, eu não estou bom para guardar nome, não. Uma avenida cheia de agências de carro ali em Belo Horizonte, que o pessoal quebrou a avenida toda. Foi um movimento que a Polícia Militar de Minas Gerais não conseguiu... Então, assim, é um momento rico, é um momento onde as pessoas começam a se levantar. E aí, o que é bacana para encerrar e jogar para o debate para os colegas? O Felipe, que é professor de História, pode ajudar a gente nessa reflexão com mais profundidade. Mas há um tempo atrás, eu assisti uma entrevista, e aí nessa entrevista era um escritor norte-americano, e ele falou o seguinte, que os movimentos sociais estão enfraquecendo, né? E que esses movimentos sociais, eles precisam de bandeiras para continuar vivos. E um grande problema deste momento é que essas bandeiras têm sido bandeiras muito pontuais. Acabou-se aquela luta, acabou-se o movimento, né? Os movimentos sociais estão assim agora. Então, você luta por uma rua, pegando um exemplo bem próximo da gente, né? Você luta para asfaltar ou para colocar esgoto numa rua. Os moradores se organizam, fazem reunião nas casas, fazem o debate, chama representante, chama o vereador, chama o prefeito, e aí, a partir do momento que aquela rua é asfaltada, que aquela rua recebe esgoto, a luta finda ali. E a organização também termina ali. E aí, ele dizia o seguinte, que o caminho para a luta, nesse momento, talvez fosse passar pelos movimentos consolidados que já existem, né? E não é apropriar desses movimentos, não. É fazer com que esses movimentos sintam-se atores principais dessa luta, né? E aí, quando eles são puxados pelos partidos políticos, muitos movimentos não vão, dada a degradação que é feita com os partidos políticos hoje no Brasil e no mundo, né? E aí, essa pegada do Brasil agora, né, que não é movimento social e nem movimento de luta, mas a organização que as torcidas organizadas têm. Se essas pessoas, de fato, se inflamarem, né, pelo Brasil afora, eu estou falando de torcida organizada séria, não estou porque a torcida, por mais que queiram fazer diferente, igual alguns meios de comunicação tentaram fazer aí, a torcida do Corinthians, a organizada do Corinthians, ela tem história de luta contra a ditadura militar. Então, não é o uso político da torcida, enfim. E todas as torcidas organizadas do Brasil têm a sua ala antifascista, né? E a torcida organizada que, de fato, faz o seu papel. Então, esse pessoal, né, Bolsonaro e Companhia Limitada, e quem é adepto desse momento que apoia esse governo, tem que botar as barbinhas de molho, porque eu acho que o movimento se iniciou, não foi por partido A, partido B, né?
está nascendo dessa organização que é apartidária e que é muito forte e que não vai acabar, porque várias dessas torcidas, como a do Corinthians, existem há muitos e muitos anos. Né? Então, eu quis deixar um pouco da minha reflexão e ouvir também os colegas aí. Os movimentos sociais do Brasil sempre... Tem gente que acha que no Brasil nunca teve movimento social, que o brasileiro é um sujeito pacato, um sujeito que não quer saber de briga, mas a história demonstra que as coisas não são bem assim. A história mostra, nos ensina que o brasileiro ele se rebela, e ele se rebela sempre quando existe um estopim que já desencadeia toda uma angústia que já vem latente, pulsante e que explode com apenas um determinado fato específico. No caso, tem alguns exemplos interessantes, por causa, me lembrei agora esses dias da revolta da vacina, que foi um movimento que dá para lembrar muito com os dias de hoje, porque envolveu também uma questão sanitária. Mas, com relação a uma questão que envolva todas as pessoas, todo o mundo, toda uma cadeia, é necessário que aconteça algo extremamente relevante. No caso do Brasil hoje e ao redor do mundo, os movimentos antifascistas estão crescendo porque se percebe hoje a necessidade de se demonstrar uma força contrária a essa força opressora que os governos estão instaurando ao redor do mundo. E isso é uma coisa muito séria, e no Brasil hoje nós estamos vendo esse modelo. Eu acho que esse crescimento do antifascismo vai acontecer, vai ser cada vez maior, e inexoravelmente o Estado, o governo vai ter que responder, porque chegou um ponto em que nós estamos num momento de ruptura democrática. Não vejo de outra forma. O que o governo faz no Brasil hoje é tentar instaurar uma ditadura. Eu não percebo de outra forma. Para quê? Quais seriam os motivos pelos quais o Bolsonaro faz aquilo que faz? No meu entender, é única e exclusivamente para instaurar uma ditadura. Se nós pegarmos aquilo que ele já falava anteriormente, antes de ser eleito, o discurso dele, ele foi sempre antidemocrático. Ele falou que se fosse eleito presidente, a primeira coisa que ele faria era fechar o Congresso. Ele disse isso claramente. Então, nós não podemos nos surpreender a hora que ele está fazendo isso. E o povo, sobretudo a classe média, que eu acho que entrou nessa canoa furada, que é a onda bolsonarista, que elegeu não só ele, mas uma trupe de radicais de extrema-direita e extremamente violentos, a classe média está percebendo, né, que a situação é difícil, que não tem como domar figuras. Não se conversa com fascista, não se discute com fascista. Né? Esse é o problema. E aí, no momento em que se percebe que o governo brasileiro está apontando para um modelo fascista, a população realmente vai se rebelar, eu não tenho dúvida disso, e é questão só de tempo, porque ou uma coisa ou outra, no meu entender. Ou vai haver um movimento antifascista no Brasil, aumentando cada vez mais, a ponto de obter uma resposta do Estado, ou o Estado, através do seu atual governo, vai instituir no Brasil um modelo ditatorial. Pois é. Aí, Felipe, ficou então certinho porque eu queria falar e discutir um pouco aqui. Eu tenho analisado e fico até muito triste, que eu imaginava que nessa altura do campeonato, com um governo totalmente, um desgoverno total, né, a gente teria uma aprovação do Bolsonaro muito baixa. E essa aprovação continua próximo dos 30%. E isso é mais ou menos o que ele teve de votos. Né? Pelo menos 30% dos eleitores ele teve. Né? Mas aí, eu tenho a opinião seguinte, que esse grupo que ainda apoia o Bolsonaro, eles estão gostando de tudo isso que está acontecendo,
como o Bolsonaro também está gostando. Tanto a morte dos pobres da pandemia, quanto os problemas enfrentados pelos que não estão doentes, problema financeiro, de perder emprego, e que será ainda pior nos próximos meses, porque essas pessoas, pobres ou ricas, elas não têm amor ao próximo. São realmente fascistas, na minha opinião. E aí, para mim, são um grupo de ricos que vem lá, e você pode entrar bem nisso aí para nós, que tem ainda aquela herança colonialista de explorar apenas as pessoas e o Brasil e levar a riqueza para fora. E eles podem fazer isso a qualquer momento, porque são ricos e podem sair do Brasil caso aqui vire uma coisa impossível de viver, de criar os filhos, né? Isso eu não estou dizendo de todos os ricos, naturalmente, mas é um grupo grande dos ricos. Mas tem um grupo de pobres também muito grande, que faz parte desse grupo, que são esses que vocês todos já conhecem, que eu conheço, que tem vergonha de dizer que mora no bairro PTB, que tem vergonha de morar na favela onde ele nasceu, o pai dele criou ele, que tentou ser tentou levar uma vida de trabalhador, de não sei o quê. Ele tem vergonha de dizer isso. Ele tem vergonha de andar, às vezes, de ônibus ou de andar num carro ruim e finge diferente. Esse grupo de pessoas está muito satisfeito com esse momento que a gente vive, na minha opinião, né? E aí eu acho, então, que o Bolsonaro não vai baixar muito de 25% de aprovação, não, porque o grosso da turma que votou nele, que não quer, e votou em função daquela questão do desgaste da política, dos problemas todos, que é natural também, já está fora, já tem um grupo fora. A gente conhece pessoas, inclusive, está fora, que não apoia mais o Bolsonaro, votou e não apoia mais. Mas tem um grupo ferrenho. Ainda bem que esse grupo, na minha opinião, está na casa de 20% a 30%. Nós somos muito mais que esse grupo, né? E aí, eu não tenho dúvidas que se não tivesse um momento de pandemia, e aí vem a minha opinião de que eles estão gostando da pandemia, porque se não fosse a pandemia, essas ruas já estavam lotadas de pessoas contra o Bolsonaro. E aí eu tenho a opinião também, e essa opinião pode não ser real, e eu espero até que não seja, que ele tem uma mudança de postura. É claro que candidato e presidente, o político eleito, normalmente costuma ter mesmo uma mudança de postura. Mas ele tem uma mudança de postura agora, ele dá passos para assumir como ditador, com o apoio, inclusive, do Mourão e das Forças Armadas, coisa que eu achava que não ia ter, e ele está tendo apoio. As Forças Armadas, que sempre se prestou a isso, basicamente, né, a dar golpe na América Latina, e eles estão, de novo, se prestando a isso. E aí, ele quer, então, a revolução mesmo, ele quer que a gente vá para a rua mesmo, que isso aqui vira um problemão, para ele tomar o poder como um ditador. Mas isso a gente sabe também que ele está correndo o risco da gente não permitir, né? Porque eu não tenho dúvidas. Eu tenho quase 50 anos, tenho várias comorbidades que me deixam assim, preocupado em pegar essa doença. Eu tenho filho também com problema de saúde grave, respiratório, que é problemático. E eu tenho muito, então, receio de sair às ruas de qualquer maneira, né? Mas dentro de alguns dias, se as coisas não resolverem, se os movimentos crescerem, eu vou correr o risco de sair às ruas, nos movimentos, como eu sempre fiz em outras épocas, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas delas que nunca saíram contra o fascismo, eles vão sair à rua, né? Eu não tenho dúvida. Então, essa uma opinião muito assim, eu faço essa análise com muita tristeza, na verdade, né? Porque esse momento é muito ruim para todo mundo, e volto a dizer, como você disse no início, é muito pior para os pobres. Mas é o que a gente vive, é a história da gente, é a história do nosso país, e a gente tem que contribuir, e ainda bem que a gente tem lucidez para poder contribuir. Carlão, professor Felipe, Antônio Carlos, eu acho que nós
nós estamos vivendo um momento de fascismo, porque é reacionário, já está nas camadas intermediárias da nossa população, na classe média brasileira. Tem uma tentativa de eliminar a esquerda no Brasil e a esquerda no processo político. Esse movimento é contrário à democratização, então é contrário às instituições democráticas, é contrário às liberdades coletivas, às liberdades individuais, à opção religiosa das pessoas, a cor da pele, né, a questão do racismo. Isso tudo que eu falei, se isso tudo está acontecendo, então é fascismo. E é um fascismo da pior das espécies. É um fascismo com o lado mais obscuro que a gente possa, que jamais haja visto aí no Brasil. Jamais imaginaria que a gente chegaria ao ponto de chegar ao fascismo, ao novo fascismo, nessa amplitude. O Brasil está passando por um governo fascista com apoiadores fascistas que querem dar um golpe no Brasil e implantar não sei lá o quê, uma ditadura, um golpe. Mas isso é real, é nítido, é visível. Júlio, eu queria, antes da gente continuar, registrar aqui o Nilo Martins participando com a gente, o Nilo amigo. Queria registrar, inclusive, Nilo, né, você é pré-candidato a vereador em Betim pelo Partido dos Trabalhadores, então desejar a você muita sorte nessa empreitada, desejar que ela seja vitoriosa. Eu não tenho nenhuma dúvida, você, como muitos outros, né, mas especificamente você que a gente conhece, se tiver a possibilidade de chegar lá, fará, sem dúvida nenhuma, um grande trabalho. Então, eu digo que eu vou escolher, Nilo, em quem votar nessa eleição, né, porque nessa eu não votarei em mim mesmo. Depois de um tempo, vou viver essa esperança, viver esse momento de não votar em mim mesmo e viver a esperança, né, da gente ter dias melhores aí na política, principalmente em Betim, e com certeza você traz essa esperança para a gente, pelo trabalho que você faz. Então, eu gosto muito de você, Nilo, você sabe disso, nós gostamos muito de você, e queremos fazer uma live com você aqui um dia desse para falar um pouco da sua trajetória e refletir um pouco com você também. Ô Júlio, antes da gente começar a live, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, agora à noite, bem no iníciozinho da noite, um áudio que vazou. Bom, eu ouvi agora, né? Eu não ouvi mais cedo, do presidente da Fundação Palmares. Né? Um áudio terrível, um áudio que, neste momento, né, com os movimentos nos Estados Unidos, né, com o episódio daquele assassinato cometido pelo policial, né, pela força policial e pelo policial, com essa questão mais recente do menino do Rio de Janeiro, né, eu acho que o presidente da Fundação Palmares, ele, com aquela fala, eu acho que, além das torcidas organizadas, sérias e que têm compromisso com a democracia no Brasil, eu penso que, a partir dessa semana, nós teremos movimentos fortíssimos, os movimentos negros organizados no Brasil. Né? Eu já participo de um grupo aqui que tem colegas de mestrado do Brasil inteiro, e nesse grupo o pessoal já julgou o áudio e muita gente falando em movimentação já para o final de semana. Então, além dos movimentos já conhecidos, preparados e agendados para esse final de semana, eu acho que nós teremos a presença forte do movimento negro nas ruas a partir desse final de semana. Para quem não viu, eu vou tentar, se eu consigo aqui, para a gente colocar o áudio, mas ele faz agressão mesmo, usa palavras pesadas e chulas mesmo para classificar o movimento negro.
xinga Zumbi dos Palmares. Aonde nós íamos imaginar o presidente de uma fundação que tem o papel de zelar por essa consciência, né, se eu ouvir de um presidente dessa fundação as palavras que a gente espera ouvir daquele mais racista e daquele mais fascista dos apoiadores do Bolsonaro. E aí, eu vou encerrar, Carlão, essa minha com uma fala que não sei se você ou alguém citou na nossa última live. Acho que foi eu mesmo que disse sobre a questão do Malcolm, né? Mas com essa fala, Felipe e Júlio, não sei se vocês concordam, com essa fala, o presidente da fundação, ele se sustenta lá pelo restante do governo do Bolsonaro, que espero que seja curto e não termine os 4 anos. Então, a gente está tendo movimento, não é o movimento das pessoas se esconderem no governo, ao contrário disso. E assim, eu não duvido dele ter deixado esse áudio vazar, dele não ter simplesmente alguém gravado. Não, ele pode ter pedido alguém para vazar esse áudio, assim como aquela reunião do Bolsonaro, né, aquela reunião de boteco dos ministros. Se não fosse o uso da prova, seria extremamente benéfica, como foi do ponto de vista político, para o Bolsonaro. Então, o Júlio, se quiser, Júlio, falar depois de mim, ou o Carlão, que já tinha pedido. Eu só queria dizer, professor de História, Felipe, ele pode ser chamado de Capitão do Mato, né? Com certeza. A figura do Capitão do Mato é justamente essa, né? Que trabalha contra a sua própria etnia em prol do seu patrão, do seu dono, com a esperança de um dia receber alguma benesse, que na verdade nunca vai acontecer. Essa é a figura do Capitão do Mato. O que esse cidadão lá do Instituto Palmares fez foi justamente isso, a figura do Capitão do Mato. É difícil falar, porque assim, dói na alma, né, para gente que é negro e para todos nós que defendemos a liberdade de expressão, né? Agora, Sérgio Camargo, ele, na minha opinião, no mínimo, vai responder por improbidade administrativa. Porque é crime, né? O que ele fez, na minha opinião, é crime. E ele está incitando mais e mais e mais ainda essa distanciação que a gente tem com esse governo. Está nos distanciando ainda mais desse governo. Então, assim, eu também não tenho dúvida, viu, Antônio, que nós vamos ter aí nos próximos dias uma forte repressão dos movimentos negros, são vários movimentos negros, né, contra esse senhor, né, e contra essa fala dele, que eu também acho que foi de propósito, não dou gravado. Carlão, professor Felipe, fiquem à vontade aí. Eu, na verdade, aquele comentário que a gente fez da Regina Duarte, que quando ela deu aquela entrevista, ela simplesmente queria, e se não queria, ela conseguiu ter o apoio dos bolsonaristas que ela não tinha, e se manter nesse grupo. Esse cara fez isso também. A diferença é que, na minha opinião, a Regina Duarte não tinha o grupo, não tinha o apoio desse grupo bolsonarista. E esse sujeito já tinha. Então, essa atitude dele pode fazer parte desse grupo de atitudes, na minha opinião, que está tendo por parte do governo, de acirrar ainda mais as coisas no Brasil, acirrar com esse outro lado, né, com nós aí, que eu posso dizer assim, eu falo com muita tranquilidade, e eu tenho cada dia mais entendimento que eles querem mesmo que isso vira uma bagunça para eles darem o golpe e dizer, inclusive, que era um movimento pró-democracia, porque o Brasil estava vivendo dias de ataque à democracia, como já foi feito em 64. Né? Que os generais, a grande maioria deles, apesar de que eu sei que tem um ou outro que não é bem assim, né? A gente sabe, inclusive, tem generais que já foram demitidos
por não pensar da mesma forma, mas a grande maioria deles se presta a esse papel, né, de enganar as pessoas e dizer que fizeram um movimento pró-democracia. O Bolsonaro, quando ele esteve nos Estados Unidos a primeira vez, logo depois de assumir o governo, ele fez um discurso ao lado daquele ideólogo deles, o professor Olavo de Carvalho, né? E ele disse o seguinte, que o Brasil, antes de eles construírem alguma coisa, precisariam destruir aquilo que já estava feito. Então, do meu modo de ver, essas manifestações do ministro da Educação, desse sujeito lá do Instituto Palmares e dos demais ministros que compõem a chamada área ideológica do governo, essas manifestações são no sentido de criar uma situação de ataque às instituições já estabelecidas para poder desconstruí-las e, novamente, e se obtiverem êxito, criarem um novo modelo, um modelo que eles entendem que seria um modelo livre da ideologia da esquerda, vamos dizer assim, que nem está difícil até entender o que eles querem com isso. E para que isso aconteça, como aconteceu em 64, hoje o discurso é o mesmo, é encontrar um inimigo comum para poder inflamar o povo num discurso único. E no caso de 64 foi o comunismo, que não era um perigo na época, nunca foi. O Brasil nunca teve perigo comunista. O momento em que aconteceu uma tentativa de golpe comunista foi a intentona comunista do Luiz Carlos Prestes, que não obteve resultado nenhum, foi inócua, e hoje, novamente, o discurso é anticomunista. Sabe-se lá o que essa gente entende por comunismo, né? Essa fica a dúvida em relação a isso. Felipe, aproveitar você aqui, que você é nosso professor de história aqui, da rodada, daquele momento a gente tinha coisas mais concretas, digamos assim. Você tinha o mundo no outro equilíbrio de forças, digamos assim, né? Você tinha uma presença forte de experiências comunistas pelo mundo, tinha episódio concreto de condecorar, por exemplo, aqui no Brasil, Che Guevara, né? Que veio aqui receber uma medalha. Então, naquele momento, e aí é outro momento, né? Você vai falar melhor do que a gente, mas você não tinha a mídia que você tem hoje, né? Você tinha, quando muito, o rádio, né? O rádio AM. Mas assim, eu não consigo entender, porque eles estão usando uma tática parecida, conforme você disse, com a de 64. Mas o bicho-papão, pelo olhar deles, será que vai ser de novo o comunismo? Porque é tão ingênuo você falar que... E assim, muitos deles falam que o Dória é comunista, que o Witzel é comunista, que assim, é um trem tão descabido, né? Falar que o próprio Lula é comunista, nós que admiramos o Lula, e falar que a Dilma é comunista, mas assim, nem o Lula nem a Dilma são comunistas, quem dirá Dória e Witzel. Então, assim, será que eles terão sucesso nessa empreitada de colocar aqui esse bicho-papão do comunismo de novo? Eu penso que seja difícil, não? É que, como você disse, é uma questão de muita ingenuidade, mas é que pega, cola, né? Igual eu disse antes, sabe-se lá o que esse povo entende, o que essas pessoas entendem por ser comunista, mas isso pouco importa. O que importa é que você taxa uma pessoa de um determinado rótulo e diz que esse rótulo é ruim, e a partir de então essa pessoa rotulada passa a ser inimiga, independente do que quer dizer comunismo ou não. Em 64 nós vivíamos o período da Guerra Fria, hoje nós não temos mais Guerra Fria, nós tínhamos o mundo bipolarizado, né? De um lado nós tínhamos a União Soviética, o eixo soviético, e do outro lado o eixo capitalista norte-americano, no qual o Brasil se inseria, ainda que de uma forma periférica. Mas hoje isso não existe mais, né? Hoje não existe mais esse mundo bipolar. Hoje o que eu entendo mais é uma guerra econômica, na verdade. Nós temos a distinção e a separação do mundo se dá através da economia. Mas, de qualquer maneira, o discurso anticomunista ele funciona. É incrível, isso deve ser objeto de estudo, né, de alguém que se dedique a isso, porque não tem como explicar uma pessoa como Dória ser rotulada de comunista.
né? Um sujeito extremamente voltado para os interesses do mercado financeiro, né? A Dilma Rousseff, por exemplo, ela nunca foi comunista. A Dilma Rousseff, ela sempre foi uma mulher vinda dos movimentos sociais, mas que depois abraçou o trabalhismo, né? Ela fez parte do PDT. No período de 64, o próprio presidente na época, João Goulart, ele era um presidente do PTB, né, Partido Trabalhista. O trabalhismo era o modelo que se queria estabelecer no Brasil, com legislação trabalhista voltada para os interesses dos trabalhadores, com fortalecimento dos sindicatos, né, dando autonomia para os sindicatos, com uma política de valorização do salário mínimo, com uma política de distribuição de terras. Isso não é comunismo, na verdade, isso é um trabalho de desenvolvimento de bem-estar social. Aí o Brasil estava chegando nesse caminho. Esse era o caminho que o Brasil seguiria se não fosse o golpe de 64. O golpe de 64 com o discurso de comunismo, o qual, repito, o Brasil nunca teve nem perto de ser, de sofrer, ou de receber esse rótulo. Então, é incrível, realmente, como as pessoas hoje lidam com esse discurso do comunismo, porque, pelo que eu percebo, falta um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto. O professor, Júlio, se você quiser participar, porque eu estou... Não, pode falar. O professor Felipe, trazendo para os dias de hoje, a gente... o caso dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, com uma postura que ela, na verdade, o Bolsonaro é uma cópia mal feita do Trump, né? Mas talvez eles não estão tentando antecipar, junto com mais alguns presidentes, talvez o Boris Johnson e tal, eles não tentam antecipar um crescimento e um aumento dessa questão econômica, dessa disputa econômica com a China nesse momento, que não tem nada a ver com o comunismo, porque o comunismo chinês é outra coisa que, na verdade, né, o que eles... eles não têm, não existe comunismo... eles não têm intenção de trazer o comunismo para o lugar do mundo. Eles querem explorar a China, querem explorar o mercado mundial. Isso é claro, isso a gente sabe, né? Não seria isso um pouco encabeçado pelos Estados Unidos, uma antecipação dessa disputa, não? Olha, tem uma frase que diz o seguinte: o negócio dos Estados Unidos são os negócios, né? Então, os Estados Unidos sempre buscaram a hegemonia econômica ao redor do planeta. A China é hoje um país que, obviamente, se contrapõe aos Estados Unidos. É o que ameaça a hegemonia econômica norte-americana. Então, por isso que eu digo que a luta hoje não é ideológica, mas sim econômica. As questões envolvem a economia. Como diria Marx, né, a economia é o motor da história. Então, o que esses movimentos, esses presidentes de extrema-direita do mundo intentam, e liderados, obviamente, pelo Trump, é tentar derrubar a economia chinesa para impedir que ela avance e que ofenda aqueles princípios constituídos no mundo ocidental capitalista, cujo modelo é os Estados Unidos. Então, depois do ano passado mesmo, né, que Bolsonaro visitou o Museu do Holocausto, ele visitou o Museu do Holocausto e aí ele fez aquela afirmação que, para mim, foi... Acho que de tudo Bolsonaro, ele se surpreende, né, se supera. Mas depois que ele disse que não havia dúvidas de que o Partido Nacional Socialista da Alemanha, Adolf Hitler, era um partido de esquerda, então eu não duvido mais nada. Então, assim, depois daquela afirmação dele, né, foi uma das maiores asneiras que ele já falou, né, de que o Partido Nacional Socialista, que é o partido de Hitler... Né, ele disse assim, Júlio, o próprio nome já fala, Partido Nacional Socialista. É isso mesmo. Então assim, aí eu já não... É difícil. Para mim, já não... Para mim, já não...
Na verdade, assim, quem sai do governo, né? Quem deixa o Bolsonaro, ele acusa de comunista. Sérgio Moro é comunista, Dória é comunista, o Major Olímpio é comunista, a Joyce Hasselmann lá, né, que é candidata a prefeita. E, na verdade, Júlio, são todos farinha do mesmo saco, né? Todos farinha. Talvez a diferença que alguns deles, que eu não dá para diferenciar agora, eles não são tão fascistas ou não têm a coragem de assumir essa bandeira fascista como a maioria lá. Mas eles são farinhas do mesmo saco. Exatamente. É isso. Ninguém entrou no governo Bolsonaro sem saber do que se tratava, né? Quando o Sérgio Moro chega e fala que entrou no governo com a esperança de combater a corrupção e depois se arrependeu e depois viu que não era bem isso, eu acho muito, muito difícil de acreditar, né? Bolsonaro é uma pessoa radical de extrema direita, com um viés fascista, não tem a menor dúvida, mas Moro não está muito atrás. Se a gente for ver o que ele fez enquanto magistrado, fica complicado poder aceitar que ele diga que não sabia do que se tratava o governo que ele fez parte. E vai receber 6 meses de salário esse ano. Está de quarentena, né? Porque ele não pode advogar, por causa do conflito de interesse. Outra coisa complicada, ele agora, depois de tudo que ele fez contra a advocacia, agora tem, né, buscar a sua carteira de advogado junto à Ordem dos Advogados do Brasil, recebendo do Felipe Santa Cruz, pessoa a qual ele criticou muito, né, ofendeu, inclusive, enquanto ministro da Justiça, e ele vai ter agora, vai buscar a carteira com ele lá. E eu quero ver ele cobrar, enquanto advogado, as prerrogativas e os direitos que ele tirou de muitos advogados, né? Agora, eu queria... Só para arrematar, Sim. O Sérgio Moro, ele grampeou o escritório de advocacia dos advogados do Lula. Ele grampeou o escritório de advocacia para poder se antecipar, saber das teses da defesa, para se antecipar nas atitudes que ele tomaria enquanto magistrado. É difícil acreditar nisso, né, cara? É difícil acreditar. Mas esse cara está solto. Agora, o Franz fez um comentário, o professor Carlão também. Eu queria brevemente, não está aqui na nossa pauta, mas eu senti vontade de falar, porque a experiência que eu vivi foi muito bacana. Eu não sei se eu já falei dela outras vezes aqui, mas eu vou falar porque eu achei rapidamente aqui. Eu fiquei no Uruguai, na casa de um ex-embaixador do Uruguai, né, que ficou na China durante 3 anos. E aí lá no Uruguai eles têm uma coisa bacana que aqui no Brasil a gente não tem muito, né? Que é as pessoas alugar quartos da sua casa, né? Principalmente, isso acontece muito em cidade universitária, né? No Brasil. O Carlão me viu essa experiência, né, Carlão? Quando estudou, morando na casa e tal. E lá eu fiquei, então, 1 semana, 10 dias, na casa de um embaixador do Uruguai na China. E aí, assim, era uma escola todo dia. Todo dia eu saía de alguma atividade, alguma coisa, eu ia conversar com ele, Júlio, Carlão, Felipe, o pessoal que está assistindo a gente, até tarde da noite. Ele pitando lá o charutão, tomando um uísquezinho, e a gente conversando. Ele falou o seguinte, que ele é fã assim, da China. Ele foi embaixador lá? Hã? Ele foi embaixador na China? Foi embaixador na China. E aí ele falou que a estratégia que a China usa internamente, e aí ele é muito lúcido, assim, ele falou o seguinte, dentro de pouco tempo, talvez eu não veja pela minha idade, mas eu vou ver, vocês verão, e talvez eu veja, né, ele dizendo, a China será, dentro de pouco tempo, a maior potência mundial, porque, de fato, ela dá condição a seu povo. Aí eu virei para ele e falei, aqui, mas isso que é falado para as pessoas que a China explora o trabalhador e tal. Ele falou, olha, aonde o desenvolvimento chegou na China, chegou para todo mundo. E aí eles falaram que tem uma coisa que eles fazem lá que só a China poderia fazer, segundo ele, que é o seguinte, eles de fato cercam. Dizer que essa cidade aqui agora vai receber o desenvolvimento, e a cidade do lado não vai.
E quem está na cidade do lado não pode passar para a cidade que está recebendo, não pode passar assim em tese, não pode simplesmente morar. Ah, eu quero morar na cidade de Contagem, porque lá agora está recebendo todo o aparato de desenvolvimento com investimento estatal, com dinheiro arrecadado das empresas que estão sendo espalhadas pelo mundo afora. Então, assim, eu de fato não consigo falar isso, porque eu não sou um estudioso e nem conheço com detalhes, mas eu achei extremamente interessante essa experiência de ir levando aos poucos, né? Levando, então, ele falou, onde tem saúde para todo mundo, tem educação para todo mundo, né? Tem transporte de graça, tem tudo que é de bom, tem para todo mundo. Né? Então, assim, não dá para fazer defesa aqui cega, porque eu não tenho muito conhecimento. Né? Talvez o Felipe tenha um pouco mais, mas eu achei extremamente interessante o fato de ele dizer, olha, eles estão levando desenvolvimento, e é claro que eles fazem um corte. Ele falou assim, ó, eles não têm essa questão de... Por isso que o isolamento lá deu tão certo, né? Eles não têm, assim, piedade nesse sentido, não. Ó, essa cidade aqui agora está fechada e não entra mais ninguém para morar nela, porque não adianta o cara do lado que não recebeu ainda o desenvolvimento, que não recebeu ainda as obras do governo que trouxeram o avanço, querer mudar de cidade. Então, essa prática é uma prática que vai fazer com que eles, de fato, desenvolvam de forma mais rápida. E Carlão, encerrando aqui esse raciocínio, meu Carlão, para mim, falou claramente o que eu acho que esses caras pensam. Na verdade, o Bolsonaro é uma engrenagemzinha que o Trump usa, né? Então, assim, tudo que você puder utilizar na guerra mundial, nessa disputa global, para poder diminuir o tamanho da China, é importante. Então, o Bolsonaro ele vai fazer o que for necessário ser feito aqui, né, para poder sustentar a política econômica que os Estados Unidos defendem, que é tentar impedir o crescimento da China. Tá aberto aí o debate. Vamos lá, falei muito aqui, vocês me desculpem aí. Inclusive com as mentiras de dizer que o vírus foi criado, né, cara? Um trem muito louco, né? Só quem não conhece história, o mínimo, né, Felipe, que fala uma coisa dessa, porque dá a impressão que o mundo nunca viveu uma pandemia. Essa impressão. Exatamente. As doenças são eventos globais hoje em dia. Não sempre existiram, e o fato da gente viver hoje um mundo mais avançado tecnologicamente, ela chega muito rapidamente no mundo inteiro, mas elas sempre existiram e mataram milhares e milhões de pessoas durante a história da humanidade, né? No decorrer da história. Exatamente, e o governo Trump, ele é muito eficiente no discurso das fake news, né? E essa é uma questão também que está muito em voga, onde, utilizando-se desses discursos de notícias falsas e falando isso com propriedade, as pessoas, os seus seguidores, acreditam nisso e tomam isso como uma verdade. Então, nada é por acaso. Quando o Trump chega e fala que o vírus é o vírus chinês e que o problema do mundo, de toda a economia mundial vem da China e dos problemas em decorrência do crescimento econômico chinês, a população norte-americana, que na sua maioria é um tanto quanto ignorante do que tange a conhecimento internacional, ela acredita e torna isso como verdade e vai lutar para manter, para poder impedir esse crescimento, vai lutar. Né? Nós temos um discurso, você mistura um discurso de xenófobo com patriótico e violento ao mesmo tempo. E isso gera uma condição necessária, ideal para governos autoritários, que é o que os Estados Unidos, o Trump busca fazer. Inclusive, hoje ou ontem, ele já disse que se os estados norte-americanos não derem conta e resolver as manifestações nas cidades norte-americanas, e ele vai mandar o exército, vai mandar as forças armadas fazerem o que deve ser feito, o que for necessário. Então, isso é muito perigoso. Eu nunca tinha ouvido um presidente, ouvido falar um presidente norte-americano, que nos Estados Unidos se diz o berço da liberdade, né, falar uma coisa dessas.
E isso vai repercutir aqui no Brasil, porque com certeza vai repercutir aqui no Brasil. Os movimentos sociais aqui vão crescer, vão aumentar, porque a economia está ruim, o desemprego é muito grande, e nós percebemos que o governo não se preocupa com isso. Então, as manifestações vão aumentar, e se nos Estados Unidos o discurso é de combate às manifestações, o que dirá aqui no Brasil? Né? O que dirá que pode acontecer aqui no Brasil? Eu queria colocar uma imagem aqui agora, para a gente poder, professor Felipe, professor Júlio, professor Carlão, a gente poder... aí o Felipe, mais ainda, né, do que nós, vai poder ajudar a gente a refletir. O Bolsonaro, Felipe, Carlão, professor Júlio e colegas que estão assistindo, ele tem sido simbólico. Ele tem usado símbolos e uma linguagem através desses símbolos. Ele tem falado através dessa linguagem. E aí, essa linguagem não é para o povo. Apesar que ele andar a cavalo ali até é legal para os seguidores dele. Mas aí eu não estou querendo ser aqui desrespeitoso com ninguém, né? Pelo contrário, mas uma grande maioria dos seguidores dele não consegue entender o simbolismo que tem ele sentado nesse cavalo, o simbolismo histórico que tem ele aqui nesse cavalo. Assim como o simbolismo histórico de outras ações que ele vem ao longo do seu governo. Assim como o ministro da Educação, naquela época, fez, né? Eu acredito que 90% dos seus seguidores, dos seguidores do Bolsonaro, tem dificuldade de entender, teria dificuldade de relacionar o discurso daquele rapaz que era secretário de Cultura com o que de fato ele queria falar, né? Então, assim, eu queria que a gente pudesse debater um pouco sobre esse simbolismo e por que, né, o destinatário dessa linguagem que ele está usando, o receptor dessa linguagem, entende perfeitamente. Né? Quem quer que entenda esse recado aqui, entende. E por que esses receptores, que aí, vamos ler aqui, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, né? Outros setores da sociedade que poderiam reagir, por que esses atores não estão reagindo? Será um medo de fato acontecer o que o Carlão falou agora há pouco, que você falou também, Felipe, que de fato ele só está preparando o terreno para poder implementar um governo ditatorial? Porque eu não consigo entender, é muito ataque, muita, como é que eu falo? Muito sinal, né? Ele dá muitos sinais do que ele quer fazer e acho que quem poderia reagir não está reagindo. Por que vocês acham que essa reação ela não vem de forma... Eu não estou falando reação só das ruas, não. Porque a reação da rua ela é uma coisa que vai acontecer naturalmente com a força que nós dermos conta. Né? Eu estou falando da reação das instituições. Porque quando o Eduardo Bolsonaro vai para aquela entrevista de rádio que ele deu para aquele tal de... não sei o que lá, Santos, naquele blogueiro lá, e fala, olha, não é quando vai ter, não é se vai ter, não, é quando será. E esse cara não é cassado, não recebe nenhuma suspensão de mandato. Eu acho que tem alguma coisa errada com as nossas instituições. Essa figura do cavalo é muito simbólica da história brasileira, né? Se a gente for analisar, a independência do Brasil foi feita por Dom Pedro, montado sobre o cavalo. A proclamação da República, através que foram os militares que proclamaram, né? Na verdade foi um golpe contra o imperador Dom Pedro II. Ela foi feita por militares e Marechal Deodoro sobre o cavalo. No período da ditadura militar, João Figueiredo era notoriamente um cavaleiro, né, digamos assim. E ele era bem mais elegante, agalopado, que o Bolsonaro, porque ele, de fato, era um militar da cavalaria, ao passo que o Bolsonaro é um militar da artilharia, não deveria estar andando a cavalo. Mas, enfim, eu entendo que a questão do Brasil hoje é muito pragmática, do ponto de vista das instituições. O Congresso Nacional, ele é, na sua maioria, composto pelo Centrão, por políticos que têm interesse em cargos públicos. Se o presidente Bolsonaro
ainda em que pese está fazendo todo esse discurso e essa manifestação simbólica contra a democracia, ele aceitar as regras do jogo democrático e buscar aprovar os seus projetos com o Congresso Nacional, as coisas vão se acalmar. Agora, se ele, cada vez mais, insistir nessas manifestações antidemocráticas e não conseguir obter a maioria no Congresso Nacional, aí sim a situação é mais complicada, ao meu ver. No caso do Poder Judiciário, o Poder Judiciário ele só age se provocado. Ele tem essa característica de não se manifestar. O magistrado ele não pode ficar dando opinião, emitindo opinião e enfim, ele não. Quanto menos o magistrado se manifestar nas redes sociais e na mídia do modo geral, melhor, né? Porque ele é uma figura que vai decidir determinado litígio entre outros membros e outros membros de outros poderes. Então, a reação das instituições ela vai acontecer conforme o desenrolar dos acontecimentos, né? Vamos aguardar para ver. Que é certo que as manifestações populares vão aumentar no Brasil, não tenho a menor dúvida. Agora, basta saber qual será a reação do governo. Conforme for a reação do governo, será também a reação das instituições, a meu ver. Antônio, na sua primeira parte da fala, eu discordo um pouco de que os seguidores do Bolsonaro não conseguem entender. Eu tenho opinião diferente. Eu tenho a opinião que os seguidores do Bolsonaro, ou pelo menos boa parte desses 28% que ele tem, são como ele, né? São pessoas, são os hipócritas, são os caras que falam contra o aborto e já fez a namorada abortar várias vezes, são os caras que falam de Cristo e vão na igreja e que de Cristo eles não acreditam em nada, porque eles estão lá para ganhar dinheiro, para explorar as pessoas, para explorar financeiramente, sexualmente as pessoas. São essas pessoas, então, que têm capacidade de entender, sim. São os que eu falei, os pobres e os ricos, os ricos que não têm nada a perder no Brasil, aliás, tem muita coisa a perder, mas não importa com isso, porque não vai fazer diferença na vida deles, eles podem mudar daqui a hora que der, e que precisar, se quiserem, e os pobres que têm vergonha do bairro que mora, que acha que todo mundo que mora na favela é vagabundo, que todo preto, que o jovem preto que está com boné é ladrão e traficante. São essas pessoas que fazem parte desse grupo de 28%, eu até digo que não são todos, mas boa parte deles, minha opinião. Pessoal, agora a gente já está no ar há 1h12, a gente podia fazer uma rodada final aqui, né, dessa nossa conversa. Já digo que assim, foi muito produtiva, talvez seja uma das lives que a gente teve mais presença fixa aqui de pessoas ao vivo, assim, né? Então, parabéns aí, Felipe. A sua presença nos trouxe, nos trouxe bons ventos aqui. Eu espero que você esteja conosco aí em outras oportunidades para a gente conversar mais e refletir. Eu agradeço o convite, Antônio Carlos. Para mim foi um prazer participar dessa live. Foi a primeira live que eu participei. Nunca tinha tido essa experiência antes. Foi muito interessante, gostei. Estou à disposição, a hora que vocês quiserem, é só me chamar. Se for para discutir política, economia, a gente vai sempre debater com respeito ao contraditório. É sempre muito bom para mim, eu gosto disso, né? Eu vivo a história, eu gosto muito de discutir história, conversar sobre história, sobre política, de um modo geral. Poderíamos falar aqui mais coisas a respeito do direito do trabalho, que eu gostaria de falar também, mas, infelizmente, o tempo foi muito curto. E antes de encerrar, eu quero agradecer também aos colegas aqui, ao Júlio, ao professor Carlão. Foi um prazer, professor, participar dessa live com você. Tá? Eu gostaria de indicar um livro para todo mundo que estiver aí assistindo a gente. Esse livro aqui, Como as Democracias Morrem.
Tá? É um livro best-seller, está aí nas livrarias, eu acho que as pessoas conseguem encontrar com facilidade. Eu sugiro que leiam, porque esse livro ele demonstra claramente, ele explica claramente a situação a qual nós estamos vivendo no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, onde os princípios básicos da liberdade, da igualdade, da fraternidade, tão queridos, né, decorrentes lá da Revolução Francesa, onde pessoas morreram, muitas pessoas morreram para que esses direitos fossem criados, eles estão sendo mitigados hoje em dia com um discurso muito fácil. Então, é importante que as pessoas reflitam sobre isso, né? Então, obrigado mais uma vez e boa noite para todo mundo. Eu também quero agradecer mais uma vez, Antônio, e finalizar também assim, essa questão do cavalo. Eu não falei, eu ouvi vocês, eu fiquei contemplado, mas eu me lembrei de Troia. O cavalo de Troia, né? Essa famosa lenda da Guerra de Troia, né? O rapto da Helena. Eu sou professor de filosofia também, então essa questão de Troia me seduz. E que o cavalo de Troia, que era símbolo de paz, que na verdade se achava que era um presente para a paz, dentro dele estava cheio de soldados gregos, né? Então, esse cavalo do Bolsonaro, para mim, é a ditadura vindo a galope. Estão cheio de soldados gregos ali dentro, simbolizando ali uma ditadura vindo a galope. Mas eu quero agradecer também, lamentar tantos mortos, né, mais uma vez, infelizmente esse recorde de mortos aí pela Covid-19, mas estamos juntos aí e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Eu sigo a linha aí de agradecer. O Antônio Carlos falou no início aí, mas foi muito bacana. A gente teve hoje a casa de 20 espectadores aí o tempo todo, né? Agradecer a todos eles que estão aí com a gente até agora, o Felipe, o Antônio Carlos e o Júlio. O Felipe, grande participação, bacana demais, fiquei muito satisfeito, viu? Você aceitar e mais satisfeito ainda com a sua participação aqui. E dizer o seguinte, eu quero dizer o seguinte, que nós temos que nos preparar para ir à luta. Nos próximos meses, nós vamos ter que ir à luta mesmo, né? Torcer para essa pandemia passar rápido, e se não passar, a gente arrumar formas de lutar contra o fascismo, lutar contra esse agressões que a gente vê assim claramente contra o meio ambiente, contra o povo negro e contra a cultura das comunidades tradicionais, né? Então é isso, é a luta, vamos à luta. Boa noite, então, para todo mundo. Bacana, professor Carlão. Eu esqueci, eu falei pouco nessa live, mas convidar as pessoas para conhecerem o canal, né, ajudar, inclusive, Felipe, te convidar aqui, você ajudar a gente a escrever para a nossa página no Facebook, né, Carlão, Júlio, alguns textos interessantes, ajudar a gente a enriquecer a página com conteúdo. É um canal do YouTube ou uma página de Facebook, né, coisas simples, mas que manifestam aí o nosso desejo de fazer um debate, de construir um debate, como o Felipe disse, respeitando a posição contrária, mas com um editorial muito definido, né, de fazer a reflexão a partir de um olhar à esquerda, e tem dado muito certo, e hoje foi um dia muito bacana. Né? Boa noite, professor Felipe, boa noite, professor Carlão, boa noite, professor Júlio, e nós nos encontramos aí em breve de novo. Um grande abraço.